Fala galera, Yuri Valens aqui e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês as três mentiras que o mercado te conta querendo te convencer dos investimentos. Ficou curioso? Então venha saber. E galera, a primeira mentira é sobre o preço médio. É comum vocês verificarem no mercado as pessoas comentando sobre se você tiver um ativo e ele caiu sua cotação, você pegar e focar no seu aporte mensal naquele ativo para poder equilibrar a sua carteira. Inclusive tem estratégias que as pessoas utilizam como investimento dos aportes mensais focar nos ativos que mais desvalorizaram da carteira. E essa é a mentira número um. Eu trouxe aqui para mostrar a vocês o que eu estou falando, por exemplo, no mundo dos investimentos em fundos imobiliários. Mas também vocês podem verificar isso no mundo das ações, como é o case da IRB, como é o case da Cielo, como é o case da Cogna, como é o case da Saraiva, como foi da OGX naquela ocasião. Então são várias situações na qual mostra que preço médio é uma mentira, que você não deve procurar isso. Você precisa se atentar à informação real do motivo da qual sofreu um tão impacto e queda nos preços para saber se é um momento, sim, de você adquirir as cotas ou se é mais um momento para você pegar e vender também e desfazer daquela operação. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar três fundos imobiliários para vocês entenderem o que eu estou falando dessa mentira do preço médio. Aqui está minha tela com vocês e vejam só esses três fundos imobiliários que eu selecionei, todos do setor de lajes corporativa, para mostrar essa mentira do preço médio, que é uma boa operação para se fazer, para você derrubar o seu preço e minimizar os seus prejuízos. Vejam só que o XPCM, o Edgar e o XTED, nos últimos 5 anos, eles tiveram algumas volatilidades na sua cotação, mas se vocês forem observar algo em um ponto em comum a eles, é que o preço atualmente de hoje, que esse daqui no canto da tela, está bem inferior do preço que estava há 5 anos atrás. Então, no decorrer desse tempo, vocês podem observar que eles foram caindo a sua cotação. Quem foi fazendo essa estratégia de preço médio para cada vez comprar em cada queda, hoje ainda assim vai estar tomando um grande prejuízo, pois o preço deles estão menores do que nos patamares dos anos anteriores. O destaque do XTED, que está em R$ 6,86, muito inferior aos R$ 23,31 que ele estava há 5 anos atrás. O XPCM, que está em R$ 26,41 e que há 5 anos atrás estava em R$ 81,75. O outro é o Edgar, que está em R$ 25,12, muito inferior também ao preço dele, que estava anteriormente a quase R$ 48. Então, cuidado com essa mentira de é vantajoso e dessa estratégia de focar os seus aportes naqueles fundos que mais desvalorizaram no mês da sua carteira. Já a segunda, que eu acredito ser a maior mentira que o mercado conta, é que o investimento você deve fazer com a mentalidade buy and hold. Qual seria essa mentalidade? De você comprar um ativo e segurar ele na sua carteira para sempre e não se preocupar com as volatilidades no decorrer desse tempo. Afinal de contas, isso está ligado com a terceira mentira, que é o investimento para longo prazo. E por que eu considero uma mentira o buy and hold? Porque buy and hold você vai acabar segurando ativos que vão se tornar péssimos investimentos para o longo prazo. Você deve verificar que na sua estratégia de investimento, o investimento é para longo prazo, mas nem sempre o ativo vai ser. Como eu mostrei no exemplo para vocês, pensa as pessoas que tiveram a mentalidade de que eu vou comprar o XPCM, vou comprar o XTED, vou comprar o EDG e tantos outros fundos imobiliários que são ruins, estão passando por situações difíceis no mercado, a pessoa adquiriu as cotas dela e pensou, não, eu tenho a mentalidade buy and hold. Eu sei que isso daqui é uma volatilidade, eu sei que vai passar por uma dificuldade, é uma pequena vacância que ele está passando, mas no longo prazo ele vai se recuperar. Isso é uma mentira. Cuidado com isso. Quantos anos você vai esperar para esse ativo se recuperar? Inclusive, eu vou mostrar aqui na tela o exemplo também do BRCR. Veja como que está a rentabilidade de quem investiu nele há 10 anos atrás, justamente pensando nessa estratégia de buy and hold.
Vejam só a rentabilidade do BRCR nos últimos 10 anos, e isso incluindo os seus dividendos. Então, quem teve essa estratégia de que, vou comprar o BRCR e comprou no seu IPO lá em outubro de 2012, com essa estratégia de buy and hold, está com uma rentabilidade de apenas 2,97%, e isso incluindo todos os rendimentos mensais que foram distribuídos nesse período. Se formos observar a rentabilidade sem os dividendos distribuídos, vejam o tamanho do prejuízo que a pessoa está levando. Mais de 35% de desvalorização. Então, cuidado com essa mentira de que quando você está investindo, você deve focar no buy and hold. Não, o buy and hold não existe. Você deve focar, sim, com a mentalidade de longo prazo, mas durante esse percurso, você deve sempre revisar as suas operações, verificar como que está o andar dos seus ativos, para saber se é a hora ou oportunidade de você pegar e movimentar sua carteira. Por isso que é de extrema importância você sempre fazer um acompanhamento, pelo menos mensal, da sua carteira de ativos, verificar as características, você não perdeu as características, ou quais são as perspectivas para o futuro, nem que seja de curto prazo daquele ativo. Pensa o seguinte, se o investidor tivesse entrado aqui em 2012, e às vezes colocado um stop loss, ou até mesmo tivesse revisado esse investimento no BRCR e tivesse vendido nessa mínima aqui de 2013, que foi a R$ 89,82, ele teria tomado 20% de prejuízo. Mas vejam só, esse prejuízo dele, se formos comparar, então hoje daria para ele já retomar a esse ativo com preço muito mais atrativo. E não só mencionando de hoje. Vejam quantas oportunidades ele teve de comprar esse ativo mais barato do que se ele tivesse vendido, por exemplo, naquela mina lá de 2013. Por isso que eu menciono, quando você investe em um fundo imobiliário, você está investindo para o longo prazo. Porém, você não deve se apegar, não deve se tornar um sócio torcedor do que fundo e não deve ter essa mentalidade de buy and hold. Você precisa sempre revisar, porque o mercado, as situações econômicas e o ciclo econômico está em constante modificação, e dependendo do momento, pode ser mais vantajoso você pegar e vender as cotas de um determinado fundo para investir em outro fundo. Então você precisa ter a gestão ativa da sua carteira. Já a terceira mentira que eu mais vejo as pessoas contando por aí é que os investimentos são para longo prazo. Eu considero o seguinte, a verdade é que o ato de investir é para o longo prazo, porém, aquele ativo que você está investindo nem sempre é por longo prazo. E cuidado, novamente, por se tornar um sócio torcedor. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar algumas situações de alguns fundos imobiliários, na qual as pessoas estavam com essa mentalidade, não, mas eu estou investindo para o longo prazo. E elas tomaram alguns prejuízos nessas operações, e o pior, outros que elas poderiam ter embolsado um bom lucro, mas nesse momento elas pensaram no seguinte, eu invisto para o longo prazo, então eu não vou pegar e vender as cotas desse fundo imobiliário. Aqui está minha tela com vocês, e eu selecionei esses 5 fundos para mostrar que investimento é em longo prazo, mas os fundos imobiliários especificamente não. Você deve observar as oportunidades, os momentos que cada fundo está gerando para você, para poder pegar e fazer uma gestão ativa e dessa maneira potencializar os seus ganhos. Começando pelo XPLG, o MXRF e o RBRF. Por que eu selecionei eles? Para mostrar aqui que eles atingiram o seu topo histórico lá em dezembro de 2019, na qual o XPLG, a sua cotação chegou a R$ 152,50, o MX fechou a R$ 14,12, sendo que eu lembro que a máxima dele chegou a R$ 14,99, o RBRF chegou a R$ 140 e fechou em R$ 130,75. E vejam só o quão a mais eles estavam valendo na data atual, na qual o XP LG está cotado a R$ 100, o RBRF, coitado, está custando menos de R$ 80, e o MXRF está lateralizado, fica R$ 10, cai um pouquinho, sobe um pouquinho. Veja a tamanha diferença, discrepância entre o valor de mercado atual deles em menos de 2 anos após o seu topo histórico, que foi lá em 2019. Por isso que eu falo, o investimento não é para o longo prazo. Se você tivesse analisado bem e verificado essa distorção do mercado, o mais correto deveria ter sido você vender todas as suas cotas naquela ocasião, que os preços estavam extremamente inflados e não iam se sustentar como não se sustentaram, e vejam só como que eles estão atualmente. O outro caso aqui que eu trouxe é o Iridium,
de um hectare para vocês verificarem o topo histórico deles de forma mais recente, que eles atingiram, principalmente nesse ano, para o irídio, que no mês 2, no mês de fevereiro de 2021, ele chegou a R$ 152,71. Um fundo de papel negociando com mais de 50% de ar. Seu PVP estava em 1,5. Isso só ocorre em ações, não acontece em fundos imobiliários. E mais uma vez a pessoa entra naquele viés do sócio torcedor, naquele viés de que não, eu invisto a longo prazo, então eu não vou vender as minhas cotas. Mas sim, deveria ter vendido as suas cotas, porque hoje você poderia capturar ele com um preço bem mais barato do que ele estava valendo naquela ocasião, como é o caso atual, a qual ele está cotado próximo de R$ 114. E o hectare também passou por esse tipo de situação, na qual nessa mesma ocasião ele chegou a R$ 150 e atualmente está custando R$ 120. Então são momentos que vocês precisam ter sangue frio e verificar essa questão das premissas futuras. Será que ele vai manter esse preço? Será que ele já não está no seu topo histórico? Vocês não precisam atingir o topo histórico, mas vocês precisam ter esse discernimento entre o ágio que os fundos estão negociando, porque não tem sentido fundo imobiliário negociar com ágio extremamente elevado, principalmente no setor de papéis e mais ainda no setor de FOFs, igual é o caso aqui, por exemplo, do RBRF, se formos voltar lá em 2019, que ele estava com ágio também muito elevado, ele chegou a R$ 140. E eu comento isso para vocês porque eu já gravei um vídeo falando dos 4 erros, com bônus no quinto erro, que eu cometi que me fez perder dinheiro nos fundos imobiliários. E um deles foi exatamente disso, que eu já tinha o XPLG, tinha o MXRF e tinha o RBRF lá em dezembro de 2019 e eu não vendi as minhas cotas, sendo que se eu tivesse vendido eu teria embolsado 50% de lucro no XPLG, 40% no RBRF e também 40% no MXRF. Então, pessoal, cuidado com esse. Então, pessoal, cuidado com essas mentiras que o mercado te conta. Então, pessoal, cuidado com essas 3 mentiras que o mercado te conta, do preço médio, do buy and hold e investimento para o longo prazo. Inclusive, esse investimento para o longo prazo é o que eu mais vejo como desculpa para ato falho ou para investimentos errados que algumas pessoas cometem, que pagam um ágio extremamente elevado, como foi o caso do Irídio, como foi o caso do hectare, mencionando isso. Não, meu foco é no longo prazo, eu vou diluir esses investimentos com as próximas emissões. E para um bônus para vocês, a quarta mentira seria pegar e investir pagando qualquer preço, simplesmente para entrar na subscrição do fundo e dessa maneira você ir voltando naquela primeira mentira, fazer o preço médio. Cuidado com todas elas. Se você tiver esse senso crítico, eu acredito que vocês vão conseguir se sobressair no mercado. Comentem para mim se vocês caíram nessa mentira. Eu confesso que eu caí em todas elas quando eu comecei a investir lá em janeiro de 2019 nos segmentos de fundos imobiliários. Se vocês gostaram desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. E pessoal, agora nós temos aqui na tela final o nome dos padrinhos e madrinhas que estão apadrinhando o nosso canal. E caso você tenha interesse em também se tornar um padrinho aqui do canal, basta acessar o link da descrição desse vídeo